Bom dia, bom dia. Eu sou Andréia Amaral, coach e analista de perfil comportamental e venho trazer reflexão do dia para você. Hoje eu quero falar com você sobre o nosso processo de evolução. Ele é exatamente como funciona o processo de construção de um vaso nas mãos do oleiro. E eu estou trazendo essa reflexão para vocês, baseado no livro da Roberta Sara, Desconstruindo o Meu Eu. Fez muito sentido para mim e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Então vamos imaginar uma loja que venda todas as peças de cerâmica, vasos, vasilhas, travessas, copos, canecas. A gente tem que lembrar que cada objeto tem seu valor, tem sua beleza e sua função. Ele foi idealizado e projetado por parte desse oleiro. Quando o oleiro pensou naquilo, ele tinha pensado no fim, né? Na finalidade daquele objeto que ele estava formando. E assim é Deus, né? Deus, ele tem um propósito para cada um, tem uma missão para cada um. Cada um veio aqui para evoluir, para crescer, para se desenvolver de acordo com o projeto de Deus. Nós fomos criados por Ele e nós viemos aqui cumprir nossa missão. Então Deus, quando Ele formava a gente lá no ventre da mãe da gente, Ele sabia exatamente qual a nossa finalidade, o nosso propósito, né? Da nossa existência. Então vamos falar aqui um pouquinho do oleiro. Então a primeira coisa que ele faz é escolher o barro. E esse barro ele tem que estar limpo, porque não tem um barro que está pronto. Os barros normalmente são encontrados, eles estão misturados com cascalho, com sujeira, com raízes, às vezes com vidro. E outros estão secos, duros, rachados, fica difícil desse barro ser transportado. Mas o oleiro, ele pega esse barro dessa forma, ele não desiste. É um trabalho árduo pela frente. Então, Deus, né, trabalha na gente, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com as nossas impurezas, né, com o nosso interior aí, nosso inconsciente, cheio de cascalho, de pedra, de raiz de amargura, de rejeição, de ressentimento, de mágoa, de dor. E Ele não desiste. Assim como o oleiro não desiste do barro, Deus não desiste de nós. Então, Ele faz a escolha desse barro, mesmo ele não sendo um barro pronto, né? Ele escolhe do jeito que ele está para fazer a limpeza nele. Posteriormente, tem o processo de limpeza. Então, vai passar esse barro, né, na peneira para eliminar toda essa sujeira que eu falei. Essas pedras, essas raízes, os galhos, as folhas, a sujeira que está lá. Fazendo uma metáfora dessa água aí para amolecer o barro, então essa água aí nós permitirmos, nós desejarmos a evolução, nós permitirmos que Deus faça o propósito dele na nossa vida. Nós temos que abrir nossa mente, abrir nosso coração. Nós precisamos desejar a transformação. Então, depois que esse barro tá mole, aí ele vai, mais uma vez, precisar ser limpo. Então, o oleiro vai usar algumas ferramentas para limpar esse barro. Espátula, estilete, pinça, rolo. E esse trabalho é árduo, porque ele estica essa massa barrenta, passa o rolo para ela ficar bem esticada, pega uma espátula, tira as impurezas, as sujeiras, as pedras, as raízes. E Deus, analogicamente, usa essas ferramentas para retirar essas sujeiras, essas pedras, essas raízes. E isso são nossas dores, o que a gente já sofreu, nossa cobiça, nossa ira, nossa inveja, nosso orgulho, nossa baixa autoestima, nosso medo, nossa ansiedade. E muitas vezes isso dói, isso é doloroso. Então, a gente tem que se preparar para esses processos na nossa vida. Muitas vezes, nesse processo de evolução, nosso processo de evolução, vai ser muito doloroso. Isso faz parte, nós temos que entender que isso faz parte do processo. A próxima etapa, né, depois que esse barro está limpo, é amassá-lo. Então, o oleiro vai amassando, batendo, socando. Esse barro vai sendo
batido mesmo até que ele fica grudado na mão. Só assim ele vai estar pronto para ser moldado. Então a gente tem que se ligar a Deus, agarrarmos a Deus, entender que faz parte desse processo. Muitas vezes a gente vai reclamar, né? Vai falar assim, tá doendo, né? Mas quantas vezes que Deus está nos limpando, nos moldando, trabalhando em nós, para que a gente seja um forte e belo vaso. E a gente não para de reclamar, né? Nossa, eu não tô dando conta, tá difícil demais, o que tá acontecendo? O Senhor me abandonou. Só que nós não entendemos que esse processo todo faz parte da nossa evolução. Mais uma etapa. Então, quando o barro chega no ponto desejado, ele é colocado na roda. E não é só jogar esse barro lá, ele tem que ser alinhado, centralizado. E ele custa ficar lá, ele escorrega, ele desvia, ele desmorona. Então, Deus vai querendo nos alinhar, nos colocar no centro da sua vontade, para a gente viver o seu propósito. E a gente, muitas vezes sai de fininho, a gente fica perdido, distraído, né? Não consegue acompanhar essa velocidade. Mas o oleiro, ele é paciente e insistente como Deus. Então, ele nos firma com suas mãos poderosas. E é preciso que nós nos entreguemos a Deus, né? Para nesses momentos, para que Ele nos coloque no centro de novo. Então, esse vaso, ele depende do toque do oleiro, que é Deus nas nossas vidas. Com a mão do lado de fora, Ele vai moldando, e com a mão que está na parte de dentro, vai apertando, fazendo pressão, deixando as suas impressões digitais. E é isso. Todos nós temos um pedacinho de Deus, temos um DNA de Deus dentro de nós. Ele que nos criou, né? E a gente tem que entender que muitas vezes nós não mostramos essa parte de Deus que tem em nós, porque nós somos aquele barro feio ainda, todo sujo. E é por isso que nós não conseguimos mostrar, apresentar, né, para o mundo a parte de Deus que está em nós. O barro começa a tomar forma, vai crescendo, vai subindo. Então, quando a gente está alinhado com esse propósito, a gente começa a pensar assim, até que enfim, né? Tô pronto, cresci, virei um vaso. Mas falta mais algumas etapas ainda. E às vezes a gente não tem paciência para essas etapas. Depois disso tudo, esse oleiro ainda precisa retirar os excessos. Ele pega uma ferramenta, como se fosse um bisturi, e começa a tirar os excessos de barro no vaso. Porque esse excesso é prejudicial para a gente, né? As nossas compulsões, impulsos, excesso de controle, os desejos da gente, e nossas impurezas ainda, né? Estão aí, ele precisa de retirar esses excessos. Ele precisa de continuar nos transformando. Depois de moldado, o vaso vai para um período de descanso, de isolamento. Ele tá mole e sensível ainda, ele precisa ficar quietinho num canto, né? Distante de outros vasos para não encostar em nada, e o trabalho não se perder. Então, muitas vezes, Deus nos afasta de algumas pessoas, situações por um determinado tempo. Pessoas que podem nos contaminar, nos ferir, nos marcar, né, de forma negativa, ou fazer com que a gente volte a ser aquelas pessoas que éramos antes. Então, nesse momento, muita gente pode sair da sua vida. Não tema, faz parte do processo. O mais importante que vai definir se esse vaso foi limpo, foi bem amassado, foi bem moldado. Ele vai ter que passar pelo fogo. E esse barro precisa resistir bravamente às provas do fogo. Então, esse vaso vai para alta temperatura. E se ele quebrar ali dentro do forno e tiver outros vasos, ele vai quebrar os outros vasos também. Então, muitas pessoas que estão conosco nesse momento, né, eles passam por uma provação. Essas pessoas podem ser nossos filhos, nossos pais, colegas, amigos, cônjuge. Então, muitas vezes essas pessoas estão conosco, né, passando por esse processo que influencia fortemente a vida delas. E é preciso lembrar que mesmo que esse vaso se quebre nesse processo, ele não joga fora os cacos. Ele junta com amor, recomeça de novo, ele usa esse barro de novo, até que dê certo, até que funcione.
Então, vai acontecer isso conosco também. Quantas vezes forem necessárias, Deus vai nos reconstruir ou vai colocar a gente na roda novamente, né? Para que a gente seja transformado, para que a gente evolui, para que a gente atinja o propósito dele. Lembrando que esse forno é a prova mais dura que nós podemos enfrentar, mas a gente fica mais forte, mais resistente, mais resiliente. E uma vez que a gente sai desse forno, a gente está pronto para ser utilizado para o propósito para o qual nós fomos criados. E ainda não acabou. Então, depois de trabalhado, moldado, ele vai esfriar um pouco para passar depois para mais um processo. Vai ser lixado, receber a pintura, né? E essa pintura, esse exterior, ele vai sempre refletir o interior. Ele vai aperfeiçoando esse vaso, o oleiro aperfeiçoa esse vaso usando os dons de arte que ele possui. Então, ele decora, ele pinta, ele embeleza. Então, nós somos a obra-prima do Criador. E o grande artista nos desenha de acordo com seus propósitos, fazendo os contornos e linhas com seus pincéis, dando-nos cores e as formas para a gente ser diferente. Não somos iguais a ninguém. Cada vaso tem o seu detalhe, cada vaso tem a sua forma, cada vaso é diferente do outro, especial. E por fim, o oleiro dá utilidade ao vaso. Então é a fase final do processo que o vaso desempenha o propósito para o qual foi criado. Nós temos que entender que nós somos moldados para esse propósito. E aí eu quero te perguntar, você aprendeu essa lição? Você está disposto a passar por esse processo? Então, quando a gente se permite, né, ser escolhida, peneirada, amolecida na água, esticada, comprimida, deixar o oleiro retirar com a espátula as impurezas, as sujeiras, ir para a roda, se colocar no centro da vontade de Deus, ser pressionada, ficar escondida por um tempo, ir para o forno, ser lixada, para então ser decorada e usada. Será que nós estamos prontas, preparadas? E nós entendemos que isso faz parte do nosso processo aqui na Terra, que Deus nos ama, nos ampara, cuida de nós o tempo todo, mas que esse processo é necessário para que a gente realmente realize o nosso propósito, a nossa missão. Então, como essa metáfora fez muito sentido para mim, eu te convido a refletir todas as vezes que você estiver passando por tempestades, por problemas graves, por processos complexos na sua vida, onde que está doendo, está difícil, lembre-se que você está sendo moldado, transformado, que Deus está sendo o oleiro que te prepara para o propósito dele. Nesses momentos, então, a gente deve compreender, se entregar, pedir instruções, força, sabedoria, luz, para que a gente possa conseguir permitir o final desse processo das nossas vidas. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.